Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo ela, que é mais que especial. Ela veio do interior de Minas Gerais para se tornar vice-presidente de marketing e comunicação de uma das maiores empresas de tecnologia em pagamentos do mundo. Tassiana Lopes, muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Super obrigada pelo convite, Fabi. Eu estou super feliz de estar aqui. Tassi, eu adoro sua trajetória, porque você veio de uma família de médicos e hoje é vice-presidente de uma super empresa, é jovem ainda, tem 42 anos. Para você ocupar uma cadeira desse tamanho, as pessoas às vezes acham, ficam com a sensação que você vem de uma família que já conhecia grandes diretores de grandes multinacionais, o que não é seu caso, né? Você veio de uma cidade pequena e é filha de dentistas. Conta pra gente. Exatamente, eu vim de uma cidade do interior de Minas, uma cidade super pequena, uma família em que simplesmente ninguém, não é que não trabalhava no marketing, ninguém trabalha nem no mundo corporativo. Então, conhecer alguém que pudesse me indicar numa multinacional era fora de chance. Mas ainda assim, eu sabia que esse era o meu caminho, pelo menos essa era a minha vontade. E eu fui me preparando para isso, né? Então, eu fui olhando lá na frente, entendendo que tipo de qualificação eu precisaria ter para ocupar uma cadeira dessa. Eu nem sonhava alto, assim, eu só queria ser parte desse mundo das multinacionais e das marcas. Então, eu entendi onde eu precisava estudar, o que eu precisava estudar. O inglês, a importância do inglês, fui atrás de uma bolsa para fazer um intercâmbio e conseguir a prática ali do inglês. Então, eu fui me preparando, dando cada passinho. E hoje eu vejo que mesmo não tendo o mesmo background, né, mesmo não tendo o mesmo tipo de experiência ou de origem de muitos dos meus colegas, eu acho que isso traz muito valor também para quem eu sou como profissional, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Então, o que poderia ser um empecilho, que é a minha história, hoje eu acho que é até um diferencial. Sem dúvida. Mas por que você queria multinacional? O que passava pela sua cabeça quando você era criança, adolescente? O que te fascinava? Você sabe que eu não sei dizer como começou, né? Mas eu lembro, eu adolescente, assim, lendo publicações do que as marcas estavam fazendo e eu sempre achei esse universo fascinante. E eu nem sabia, inclusive, o nome daquilo. Tanto que eu comecei a estudar, eu fui fazer relações públicas. E aí, no meio do curso, eu falei, eu acho que não era bem isso, assim. Na minha faculdade, relações públicas era bem protocolar, mais para a parte de cerimonial, uma coisa meio governamental. Assim. Eu falei, não era isso que eu pensei. Aí, continuei fazendo relações públicas, mas comecei a fazer publicidade também. Falei, opa, acho que isso aqui é mais o que me interessa. Mas eu sentia falta da parte de negócios. E aí, eu comecei a fazer também administração. E, no fim, a minha formação... Você fez as três? Eu me formei em publicidade e relações públicas com formação complementar em administração. Que massa. Formalmente. E depois fiz um MBA em negócios. Então, o que eu não sabia é que eu estava estudando marketing. Que marketing é justamente, né, a confluência aí de todas essas disciplinas. Eu nem sabia que era esse o nome na época, mas era o que eu sempre gostei e busquei, era trabalhar em marketing. Eu adorei o que você falou, que você foi atrás da bolsa de estudos para o inglês. Como é que foi? Sim, primeiro eu já entendi o que eu precisava estudar, né? Então, que era alguma coisa ali, publicidade, relações públicas, comunicação. Então, com 15 anos, eu me mudei da cidade do interior que eu nasci para BH, porque eu entendi que ali eu precisava me preparar para entrar numa faculdade federal. Qual o nome da cidade que você nasceu? Formiga. Formiga. É um nome fofo, né? Mas o nome já diz que a cidade, né, não é uma muito formiga, grande. Literalmente. Um abraço aí para todo mundo de Formiga. E aí, então, me mudei para BH já para me preparar para a faculdade, com muito estudo, muito trabalho, passei na faculdade que eu queria. E ali na faculdade eu percebi que eu precisava do inglês e comecei a ver como eu acelerava, então, esse aprendizado. Fazia aulas em BH, mas precisava acelerar esse aprendizado. E aí eu descobri que as federais, a maioria delas, oferecem bolsas de intercâmbio no exterior, mas aí você tem que atingir uma certa pontuação. Fui atrás das regras, me preparei para conseguir aquilo ali e deu certo. Então, eu passei 6 meses nos Estados Unidos. Lá também, além de estudar então, numa universidade americana, eu entendi que ter uma vivência, uma experiência de trabalho internacional também seria interessante para o meu currículo. Então, me voluntariei, trabalhei de graça numa empresa neste período que eu tive nos Estados Unidos para ter uma formação, né, uma experiência internacional ali também na minha área. Então, eu tive bastante privilégios e bastante sorte na minha vida, mas eu também fiz minha parcela aí de esforço. Lutou bastante? Lutei bastante. E como é que é a sua rotina hoje? Porque tem muitas mulheres que seguem Mulheres Positivas que dizem, eu quero mudar minha carreira, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo agora, eu quero uma transição, mas eu acho que minha vida numa multinacional nunca vou conseguir entrar, tenho curiosidade de saber como é que é o dia a dia de uma grande executiva. Conta como é que é seu dia a dia. Meu dia a dia é bastante agitado, assim.
Primeiro, eu acordo bem cedo, que já é algo que eu odeio. Que horas? 6 horas. Eu acordo todos os dias às 6 horas. E isso já é um pouco assim do que eu fui aprendendo sobre a minha vida mesmo, que é, eu não estou feliz se eu não tiver todas as áreas da vida ali trabalhadas. Assim, eu não consigo ser só profissional, eu não consigo ser só mãe. E algumas épocas da minha vida, como, por exemplo, licença maternidade, em que eu fui só mãe, serviram para me mostrar isso, que eu preciso equilibrar um pouquinho de cada um desses pilares da minha vida. Então, acordo às 6 da manhã para ir na academia. Vou todos os dias, religiosamente. Porque, para mim, eu entendi que isso é importante para a minha saúde mental, para eu estar bem comigo mesma. Então, aconteça o que acontecer, 6 da manhã, estou acordando, vou para a academia. Mas você vai na sua casa ou você pega o carro e vai para uma academia? Faço as duas coisas. Tá. Faço as duas coisas, uma combinação. Depende. Em São Paulo é difícil com o trânsito, né? Mas muitas vezes eu pego um carro também. E pega o carro. Pego o carro e vai, tem que acordar um pouquinho mais cedo, mas... Senhora, tá bom. E aí? Mas fazemos também. Aí eu volto, acordo os meus filhos, a gente fica ali um pouquinho de manhã e eu vou para o trabalho. Aí, escritório, dia todo, 1000 reuniões, um dia bem agitado. Eu tento muito também usar o horário de almoço de uma maneira intencional. Então, não só para trabalhar e para fazer reuniões de negócios, mas eu almoço com o meu time, eu convido uma amiga para almoçar, uma amiga, né? Então, assim, cada momento do meu dia eu tento usar da melhor forma. Fico trabalhando até à noite, assim, às vezes eu tenho eventos à noite, mas eu também tenho um compromisso de estar com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 8 anos, e eu tenho um compromisso com eles de estar com eles na parte da noite. Então, mesmo quando eu tenho evento, eu tento chegar para colocá-los para dormir todos os dias. Tento também regular o número de eventos que eu tenho, senão a rotina te toma ali para eu estar mais integralmente em casa com eles. E acho que essa é a rotina. E às vezes também tem uns encontros com as amigas que a gente tenta encaixar ali, mas acho que em geral esse é um dia meu. Essa frase sua de eu quero colocar os meus filhos para dormir, me lembrou uma frase que eu li ontem, que é as únicas pessoas que vão lembrar de você ter trabalhado até tarde são seus filhos. Então, acho que essa frase também para as mulheres que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, que trabalham muito, eu acho que a gente está numa nova era agora de tentar equilibrar, né, a vida pessoal e profissional, porque os nossos filhos vão ser os únicos que vão lembrar se a gente ficar até tarde. Agora, uma pergunta para você, Tassi. Hoje, eu recebi muitas executivas aqui, a gente tenta fazer um mix, né, de empresárias, executivas, empreendedoras, cantoras, modelos. E as executivas dizem mais ou menos algo em torno do que eu vou te dizer agora. Foi-se o tempo que as empresas secavam gelo. Então, agora, minha pergunta para você é, em primeiro lugar, na Mastercard, vocês estão presencial todos os dias? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você espera do seu time eles estarem lá muitas horas ou você não se importa deles trabalharem de casa? Como é que você enxerga essa dinâmica? Legal. Então, a Mastercard tem a política de trabalho flexível, o que eu acho que é, inclusive, um dos grandes fatores da gente ter tanta mulher dentro da Mastercard, né? No meio de tecnologia e financeiro, tecnologia de pagamentos, não é comum ter uma participação tão grande das mulheres. Na Mastercard, felizmente, eu acho que é quase um oásis no meio desse cenário, porque a gente está com 45% de participação feminina e o número que me deixa ainda mais feliz, na liderança a gente tem 50% de mulheres. Então, se você faz o recorte ali de vice-presidente para cima, 50% já são mulheres, o que me deixa muito feliz. Bom, algumas que eu amo também. Você, a Roberta Vale, a Roberta Catani, só mulher maravilhosa. Maravilhosas, maravilhosas. E eu acho que tem várias políticas dentro da Mastercard, né, que fomentam isso. Não é uma sorte a gente ter essa participação das mulheres de maneira tão equânime, é algo bem intencional. Uma delas é uma política de trabalho flexível. Então, a gente tem híbrido, não tem dias fixos, os times conseguem se organizar ali, porque eu acho importante também ter este momento todo mundo junto. E acho até como curiosidade que eu posso falar com bastante propriedade do porquê que eu também acho importante a gente ter momentos juntos ali, presenciais como time, porque eu fui já executiva 2 anos e meio 100% remota numa empresa anterior que eu trabalhei. Então, eu fiquei 100% online durante 2 anos e meio, pós-pandemia, e eu acho que tem perdas. Então, a minha opinião como executiva e como gestora de um time é que o híbrido, de fato, é o melhor equilíbrio entre as vantagens de ter a equipe ali presencialmente juntas e a flexibilidade de cada um poder ter sua rotina de uma maneira mais adaptável às suas necessidades. Mas, quer dizer, nesses 2 anos e meio, você não foi uma vez no escritório? Eu fui algumas poucas vezes, mas eu não tinha que.
Eu poderia não ter ido nenhuma vez, mas justamente porque eu sentia falta, eu gostava, eu queria ir no escritório às vezes, assim, mas eu ia a cada 2 meses, eu ia mesmo bem pouco. E aí foi maravilhoso do ponto de vista pessoal, mas eu acho que no profissional teve umas perdas bem significativas e por isso que hoje eu sou uma evangelista do híbrido, eu acho que de fato é o melhor modelo. Tassi, no próximo bloco eu quero falar mais sobre você como executiva e eu quero falar mais também sobre o que você acha que te fez chegar onde você chegou, para que a gente possa aprender através das suas experiências. Mas para fechar esse primeiro bloco, eu queria falar com você sobre o Pix. Algumas pessoas me falaram, você vai entrevistar a Tassi, que máximo. E como é que entra o Pix nessa história? Será que o Pix tirou share da Mastercard? Sim, não? Conta pra gente. O Pix é um fenômeno muito interessante, né? Primeiro, é um modelo de sucesso aí que o mundo inteiro vem aqui entender, não só do Pix, mas do modelo de pagamentos no Brasil de maneira geral. Ele é muito evoluído, muito avançado. O mundo inteiro, de fato, aprende com a gente. O Pix, de maneira geral, ele é excelente porque é mais uma opção para o consumidor. E como uma profissional de marketing, eu defendo muito o consumidor, então quanto mais opções ele tiver ali para se adaptar a cada uma das suas necessidades, melhor. Mas o que eu gosto de trazer, que é o fato que nem todo mundo pensa nisso, é que sim, Pix é um competidor dos cartões. Então, quando você está ali num checkout ou num ponto de venda, você pode escolher pagar com Pix ou com cartão. Neste sentido, sem dúvida, é um competidor direto. Mas, ao mesmo tempo, o Pix foi um fator muito importante para a inclusão financeira no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Gente que antes só usava dinheiro, não tinha uma conta em banco, preferia ali viver na informalidade, só no papel moeda, por causa do Pix. Essa pessoa se digitalizou e isso acabou fazendo com que ela também tivesse um cartão. Então, a gente tem pesquisas mostrando isso, né, que o Pix trouxe uma parcela importante da população para dentro da economia digital e depois elas se sofisticam para também ter um cartão, como também é só a gente ver que as duas modalidades continuam crescendo, então, e bastante. Então, o Pix cresce, a indústria de cartões cresce junto. Eu acho que é benéfico para todo mundo. Tassi, eu juro que eu ia fechar esse bloco, mas eu só tenho uma última pergunta. Eu entrevistei a Paula Pascoal quando ela era executiva do PayPal, há uns 10 anos atrás, quando eu estava no Estadão. E na época eu perguntei para ela como que ela enxergava o dinheiro em espécie, em quanto tempo que ela achava que o dinheiro em espécie ia deixar de existir ou passar a não ter circulação. Então, só para fechar esse primeiro bloco, como é que você enxerga o dinheiro em espécie? Eu não sei a última vez que eu não consigo lembrar a última vez que eu tive dinheiro em espécie na minha mão, não sei. Talvez uns 5 anos atrás. Hoje ele ainda é por volta de 10% do que circula no Brasil, mas a velocidade com que isso vem sendo transformado, a minha opinião pessoal é que ele está fadado a desaparecer. Perto do fim. Acho que a gente tem perto do fim. Acho que é uma questão de poucos anos mesmo. A gente já tem alguns países desenvolvidos que já erradicaram o uso do papel moeda e acho que pela evolução dos últimos anos tudo indica que essa não é uma realidade distante no Brasil. Mesmo porque é sujo, né? Passa doença. Não tem uma história dessas ou eu tô sonhando? Não sei, eu ouvia isso da minha avó, que dinheiro era sujo, que não podia tocar e tinha que lavar a mão. Mentira. Eu também não tenho nenhum parecer técnico aqui para dizer isso, mas a minha impressão pessoal é a mesma. Eu fico meses sem pegar num papel moeda, meses. Dinheiro vai de mão em mão, é sujo, não pode tocar, tem que lavar a mão. Claro. Melhor, vamos ser digitais, gente. Melhor. Olha, o papo aqui com a Tassi tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. E você, se tiver com dinheiro em espécie aí na mão, não pega ou então vai lavar a mão e não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com a Tassi Lopes. Tassi, eu quero começar o segundo bloco falando sobre você como mulher de negócios. Eu tenho muitas amigas que trabalharam anos em multinacionais e não chegaram a lugar algum. Foram demitidas, ou não deram certo, ou cansaram, não sei o quê. O que você acha que você fez de diferente delas, que você chegou onde você está hoje? Desculpa, veio do meu coração essa pergunta,
Porque quando eu vejo uma pessoa como você, me vem essa curiosidade. Eu falo assim, quais são os atributos da personalidade dela que são tão diferenciados? Porque alguma coisa você fez bem feita, certamente. Porque você não tem costas quentes, porque você veio de uma família de dentistas, então não é que alguém falou, contrata a Tassi, que acontece isso às vezes, né? Não, e todas as empresas que eu já entrei, e isso é até legal falar pro pessoal em casa mesmo, assim, pelo processo mais tradicional possível, sabe? De mandar currículo, de alguém entrevistar, de não conhecer ninguém lá. Então, de fato, essa ajuda das costas quentes nunca tive, nunca pude contar com ela. E é difícil, assim, né, falar sobre a própria história ou alguma qualidade pessoal que possa ter se sobressaído, mas eu acho que algo que eu tenho e que não muitas mulheres têm é a facilidade de me colocar nas situações, assim, que eu acho que mulheres, e a Sheryl Sandberg, que é uma grande, maravilhosa, é uma dos meus ídolos, assim, né, especialmente quando a gente fala de equidade de gênero, ela fala muito disso, assim, como que às vezes, como mulher, a gente entra numa reunião e automaticamente se coloca na segunda fileira, ou não é convidada para uma reunião e deixa por isso mesmo, porque será que não me convidaram, mas não vai lá confrontar. Eu nunca tive muita dificuldade de me colocar, de confrontar, e acho que isso vem de ter conforto com conversas difíceis, né? Eu consigo ter conversas difíceis e eu acho elas tão importantes. Então, eu acho que a gente, como mulher, buscar sempre esse espaço de por que eu não estou na reunião, escolher outra pessoa para promoção. Eu vim aqui para a gente conversar o porquê não fui eu, porque tudo bem, eu não vou exigir que seja eu, mas eu tenho o direito de saber em que eu preciso melhorar, para da próxima vez eu, quem sabe, ser considerada. Então, eu acho que esse perfil assim mais inquisidor, mais ousado, talvez, eu acho que possa ter me ajudado. Gosto muito do que você falou e me lembra também, até o próprio livro da Sheryl Sandberg, o Lean In, ela até fala um pouco sobre isso, o quanto que a gente tem que ter consciência que para a gente chegar onde a gente quer, e seja lá onde for, né? Porque cada um tem os seus objetivos e metas. Tem gente que quer ser mãe, tem gente que quer ser dona de casa, tem gente que quer ser uma alta executiva, cada um com seus sonhos. Tudo bem. Mas você tem que sair dessa zona de conforto e aceitar que se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar tendo o que você sempre teve. E me parece que você não se importava, né, com confronto, ou talvez nem é essa palavra, mas sair do seu conforto e pedir o a mais. Eu acho que é isso, eu acho que tem a ver com essa história de não estar confortável em situações difíceis ou situações talvez constrangedoras, mas eu acredito tanto no poder do diálogo que, para mim, nenhuma conversa é proibida. Então, eu pergunto sobre tudo, eu questiono sobre tudo e eu sempre fui assim. Eu acho que as mulheres tendem a priorizar o relacionamento e acreditam que essas conversas difíceis talvez sejam em detrimento do relacionamento. Eu já acredito que conversas difíceis são pró-relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que, como mulher, se colocar mais, perguntar mais. E tem aquela história também que a Sheryl Sandberg traz, que eu adoro, que é quando lê uma aplicação ali, né, um anúncio de emprego. Se os homens têm 70% das qualificações, ele fala, tô dentro, é minha essa vaga, né? E as mulheres muitas vezes não chegam a se candidatar, porque falam, eu acho que meu inglês não é tão perfeito igual pede aqui, ou pediu essas 5 experiências, eu só tenho 4. E a gente acaba nem se colocando na situação, né? Então, acho que falta um pouco dessa, talvez até cara de pau. Cara de pau, pensei também nesse termo. E não é um termo muito técnico. Mas que a maioria dos homens tem facilidade, assim, de ter, a gente aprender isso um pouco com eles e se aventurar mais, assim, se expor mais. Eu acho que além do cara de pau, é você não se importar com um não. Me parece, pelo que você está me contando, que você é uma mulher que tenta o sim, mas se chegar o não, você não leva para o pessoal, você segue em frente, correto? Quer dizer, o não é algo que te perturba. Você entende que faz parte da sua jornada, correto? Mas eu sempre vou atrás do porquê desse não. Porque eu acho que é isso que vai me fazer crescer. Só um não, outro não, eu acho que desanima a gente em qualquer esfera da vida, né? Relacionamentos ou qualquer coisa. Mas quando você entende o porquê que ele não veio, aquilo para mim é combustível. Feedback. É feedback. Para melhorar. É feedback. Então, assim, eu entendi onde eu tenho que trabalhar, entendi onde está a minha área de evolução. Então, eu não tenho nenhum problema com não, mas eu sempre vou atrás do porquê eu recebi esse não, que na próxima eu espero receber um sim. Então, pronto. Então, tivemos aqui grandes ensinamentos para que outras mulheres possam também não ter medo do não, ir atrás do sim, querer ouvir o feedback para entender onde consegue melhorar, não se preocupar em ter conversas difíceis, parar de achar que os relacionamentos podem ser desgastados por
conversas que eventualmente podem ser não tão agradáveis e que faz parte de um crescimento de uma alta executiva, correto? Corretíssimo. Eu gostei muito do que você falou, porque eu concordo muito com isso, que o crescimento está fora da sua zona de conforto. Então, acho que você ser bem-sucedida, e esse termo é bem amplo mesmo, bem-sucedida, seja no que for, está muito na sua habilidade de lidar com o desconforto. Então, se você consegue segurar um pouco de desconforto ali, se colocar numa situação que para você já traz um frio na barriga, ou traz mais horas de trabalho, mais horas de dedicação, a chance daquilo te levar a resultados superiores é bem grande. Tá, se eu recebi há pouco tempo atrás aqui na Record News a Vicky Seridono. Sabe quem é? Sim. E ela disse que em uma determinada época da carreira dela, a presidente dela, a chefe dela na época, queria que toda sexta-feira ela ficasse com ela mexendo em alguns documentos e que enquanto outras pessoas poderiam ficar irritadas com isso, ela enxergava isso como uma oportunidade para estar mais próxima da chefe dela, para ela poder trocar ideia com a mulher, entender o que a mulher quer ou não, para ir encontrar uma oportunidade para crescer. Eu achei isso interessante e me lembra um pouco você, talvez o seu jeito de encarar a vida. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as mulheres, meninas, mulheres que estão em transição de carreira, mulheres que querem crescer e ascender, para que elas possam aprender com você. Tá bom. Bem, eu acho que o principal recado que me ajudou muito, assim, é entender que coragem não é ausência de medo. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque está com medo, né? Você tem ali algum desejo pulsando dentro de você e acaba não fazendo, que tem ainda um receio de fazer isso. Mas coragem é quando a gente tem medo e faz assim mesmo. Então, se tem algo, algum desejo pulsando dentro de você, vá em frente, engole o medo e que as coisas vão acontecer e você é mais capaz do que você imagina. Se você está com medo, vai com medo mesmo. O famoso vai com medo mesmo. Não, eu adoro e eu uso isso diariamente. Não, essa frase sua é maravilhosa e eu concordo total com você. Eu entrevistei a Luísa Helena Trajano algumas vezes no decorrer da minha carreira. E eu lembro que a primeira vez que ela me disse, eu também tenho medo, eu falei, gente, a gente tem que começar a aceitar que ter medo faz parte do dia a dia. Não é porque a Tássia é vice-presidente que ela também não sente medo. Então, quanto mais você aceitar que o medo faz parte e viver também, né, deixando um pouquinho o medo de lado, porque o tamanho do problema também, você que decide o tamanho do problema, né, no final do dia. Você se identifica com isso, do peso que você dá para o que está te perturbando ou não? Sim, eu tento fazer esse exercício diariamente. Assim, e aí, o que me ajuda nesse exercício é assim, se tudo der errado, se tudo der muito errado, o que é o pior que pode acontecer? E eu vejo que até esse pior, ele é solucionável, ele é resolvível, ele não é o fim do mundo. E aí eu começo a pensar também em tudo que eu posso ganhar. Então, isso me dá um pouco de ânimo, assim. Sabe que eu vi uma vez um palestrante falando que ele dá esses treinamentos de RH para grandes executivos. Então, ele estava reunido com alguns dos maiores executivos do Brasil, presidentes, e cada um tinha que escrever no papelzinho o que te dava medo. E aí ele falou que na hora que ele pegou os papeizinhos dos maiores líderes do Brasil e ele viu que as pessoas tinham medo, muitas vezes, das mesmas coisas que todo mundo tem, ele falou, somos todos iguais, todo mundo tem medo e não é porque ele chegou onde ele chegou que ele não tem medo, é simplesmente porque ele faz as coisas com medo mesmo. E aí ele parou de ter medo a partir dali. Eu achei essa história super inspiradora. Adorei. Adorei. O tamanho do problema é o tamanho que você dá para o problema, né? É isso. Tassi, você desenhou, junto com a equipe da Mastercard, um projeto maravilhoso. A gente recebeu a Milene Domingues aqui há pouco tempo atrás para falar a respeito. Então, eu queria te parabenizar aí por ter tomado a iniciativa, você com o seu time, de patrocinar o Paulistão Feminino. Para quem não assistiu esse comercial, ele é maravilhoso. Então, basicamente, o que acontece... Quer contar? Conta você o que acontece, porque você que desenhou, meu Deus. Não, legal. A Mastercard com a Duda. Isso, é patrocinadora da Comebol Libertadores, tanto masculina quanto feminina. E aí, a gente queria falar sobre esse patrocínio que é tão bacana. A gente falou, a gente não pode só falar. Tem um trabalho social a ser feito aqui. Porque a gente começou a discutir justamente a diferença de reconhecimento que tem para atleta masculino e atleta feminino. Então, o primeiro passo que a gente fez foi botar esse elefante na sala e falar, vamos falar sobre isso. A gente começava o nosso vídeo da campanha falando o que acontece quando um ídolo do futebol sai às ruas. E aí todo mundo já imagina multidões, comoção, fotos, autógrafos. E a frase seguinte é, mas e se esse ídolo for uma mulher? E aí a gente trouxe, então, a Duda Sampaio, que é uma atleta super consagrada, já ganhou Paulista, brasileiro, medalhista olímpica. Colocamos ela numa loja na Paulista, uma loja de artigos esportivos. Então, já tinha até um viés ali de quem gosta de esporte, né, frequentando a loja.
e começamos a filmar com uma câmera escondida quanto tempo levaria até que ela fosse reconhecida. A gente sabia que a diferença para um jogador masculino seria grande, mas não imaginávamos que seria tanto. Foram mais de 5 horas até a primeira fã abordá-la. Ai, meu Deus. E falar sobre o trabalho dela. Então, a campanha começou com esse vídeo, assim, colocando o ponto na mesa mesmo e falando, vamos conversar sobre isso, né? Convidando todo o público aí para discutir esse assunto tão importante. Mas a gente não podia só falar, a gente também tinha que fazer algo para diminuir essa diferença de reconhecimento. Então, primeiro, a gente patrocinou todas as transmissões da Libertadores Feminina no Brasil, porque a gente queria que mais gente visse essas jogadoras em ação, entendesse o trabalho maravilhoso que elas fazem. E mais do que isso, a gente fez uma campanha espalhando o rosto e o arroba delas em toda a cidade, convidando as pessoas para segui-la nas redes sociais, porque isso é não só uma fonte de renda extra para elas, como também aumenta muito a visibilidade ali de tudo que elas fazem, dos títulos que elas ganham, das dificuldades pelas quais elas passam. E a gente fez isso para várias jogadoras, mas, por exemplo, para a Duda Sampaio, que foi a jogadora que estrelou a nossa campanha, ela mais que dobrou o número de seguidores. Então, além de todos os resultados de marca que a gente teve, de awareness e todos esses índices de marca que a gente monitora, o resultado concreto que isso tem para as jogadoras não tem preço. Tassi, rapidamente, quais são os seus planos para 2025? E depois disso, um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Tá bom. Bem, eu estou há 1 ano nessa nova cadeira, né, da Mastercard, então, para mim, o 2º ano é o de consolidação e expansão. Então, quero que a gente cada vez mais ajude o negócio fazendo ações que são relevantes também para os nossos consumidores. Um filme, for um clássico, A Vida é Bela, antigo, mas eu amo. Livro, então, eu vou pegar um bem... Está na mesma linha de A Vida é Bela, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, também é sobre o Holocausto, enfim, mas nos ensina muito sobre o controle da mente e como mesmo nas situações mais adversas você consegue escolher o seu estado de espírito. Então, acho que é um super ensinamento. E uma mulher inspiradora, eu vou falar 2. Sheryl Sandberg, que eu já disse aqui, e a nossa presidente Américas na Mastercard, chamada Linda Kirkpatrick, que é uma mulher mega inspiradora, porque ela é super forte, mas ao mesmo tempo ela é muito carismática, muito simpática. Então, acho que ela é um super exemplo de liderança feminina. Você não precisa ser homem para ser um grande líder. E acho que ela humaniza isso muito bem. Conta mais dela para fechar, de onde ela é? Ela é americana, mas assim, ela é uma pessoa super cheia de graça, de carisma, de espírito, aquela pessoa que preenche um ambiente. E ela é maravilhosa nos negócios, tanto que ela é chefe de todas as Américas, incluindo Estados Unidos, toda a América Latina, gerencia um monte de homem e ela é uma super inspiração para todas nós na Mastercard. Muito pelo estilo também que ela consegue, os resultados que ela consegue. Maravilhosa, Tassi. Obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho e te espero em breve aqui no Mulheres Positivas de novo. Muito obrigada, Fabi, foi um prazer. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Tassi Lopes, CMO da Mastercard, uma líder que transforma e inova no universo do marketing. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!